Estamos aqui mais uma vez para falar de futebol com um olhar um pouco diferente, se aprofundando, um olhar mais amplo sobre o que acontece no nosso futebol. Ao meu lado, Eduardo Barros, ele que é auxiliar técnico do Osasco Audax e também colaborador da Universidade do Futebol. Eduardo, me chamou a atenção, imagino, de todos, dois fatos envolvendo a seleção brasileira em 2016. Primeiro, a seleção olímpica que enfim ganhou a medalha olímpica de ouro. Isso foi uma obsessão que tinha, eu não concordava muito, porque para mim o que vale é a Copa do Mundo, isso é um torneio sub-23, mas enfim, saiu um peso e era fundamental ganhar, até porque a final foi contra a Alemanha em 2014 e perdemos de 7-1, aquela história que todos sabem. Além disso, a saída de Dunga para a entrada de Tite na seleção principal. Um início arrasador nas eliminatórias, um futebol mais envolvente, uma organização maior. O que a gente pode trazer e falar que há uma congruência entre Micali e Tite, que o futebol, num curto espaço de tempo brasileiro, falando em termos de seleção, mudou da água para o vinho. Eduardo, grande abraço, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Marcel. Eu ainda não consideraria uma mudança da água para o vinho, porque seria, acho que uma constatação de curto prazo. Eu acho que nós avançamos bastante por decisões acertadas da CBF. E essas decisões acertadas levaram, no curto prazo, a bons resultados. E espero que esses bons resultados criem o ambiente necessário para grandes transformações do futebol brasileiro, não só na seleção, mas como também nos clubes. Sendo mais específico em relação aos trabalhos do Micali e do Tite, no primeiro caso, acho que se privilegiou o trabalho de longo prazo e a história que o Micali havia construído com a seleção brasileira. Então, acredito que não havia nenhum melhor nome para conduzir a seleção nas Olimpíadas que não o próprio Micali, credenciado pelos trabalhos que ele já havia feito com jovens nos diferentes clubes que ele trabalhou nas categorias de base no futebol brasileiro e também pela semente que ele já havia plantado e as boas competições que ele havia feito com a seleção sub-20. Acho que a experiência que ele tem com jovens e a capacidade de sempre montar equipes muito técnicas e muito ofensivas, somados aos talentos da nossa seleção e o ambiente de se jogar uma Olimpíada em nosso país, pressionado, mas acredito que menos pressionado que uma Copa do Mundo, que você mesmo mencionou que é uma competição de maior dimensão e maior peso, fizeram com que o resultado aparecesse. Acho que a capacidade que ele teve para ajustar a equipe após um início irregular na competição foi determinante para a equipe avançar, criar casca ao longo do torneio e terminar num bom momento, num jogo impactante com a seleção alemã. Já no caso do Tite, acho que o que foi privilegiado foi a capacidade que ele tem enquanto gestor de pessoas e a capacidade técnica que ele tem como treinador de futebol. E aí, se nós considerarmos que o treinador da seleção brasileira tem que ser o melhor profissional em atividade no Brasil, ou talvez um dos melhores, né, que tem que estar no comando da nossa seleção, acho que tinha já passado da hora da CBF tomar a decisão de elencá-lo como treinador do nosso país, né, da nossa equipe de futebol, pelos trabalhos que ele construiu anteriormente, pelo nível de organização que as suas equipes têm apresentado nos últimos anos e pela sua boa gestão de grupo, né? Foi assim nos seus últimos trabalhos e fazendo um paralelo, nós não podíamos esperar um resultado diferente, né? Uma boa capacidade de organizar a equipe, uma boa gestão de todo o contexto, né? e de todos os jogadores que têm muito talento. Isso a organização tem privilegiado o talento e os resultados mostraram isso. E para a gente considerar que seja uma mudança de fato da água para o vinho,
Nós esperamos que isso se estenda, né, num trabalho de planejamento de longo prazo da CBF, né, que não sejam medidas pontuais visando único e exclusivamente o resultado de campo. Eduardo, me chama a atenção, falando do aspecto campo dos dois trabalhos, Micali e Tite, a parte ofensiva. O Brasil jogando um futebol mais ofensivo, o Brasil marcando muitos gols, né? Nas eliminatórias o Brasil teve goleadas, fez 3-0 na Argentina. Mas foi uma circunstância, ok, mas com o Dunga, por exemplo, era raro uma goleada. Você acha que esse resgate da ofensividade é o ponto de partida para realmente aí sim termos a mudança que a gente quer, da água para o vinho? Eu acredito que sim, porque a ofensividade está no nosso DNA. Na minha opinião, né, eu vejo o Micali mais ofensivo que o Tite. Vejo que a nossa seleção, a principal, nos últimos jogos, apesar de ter conseguido 6 bons resultados e ter feito um número significativo de gols, ainda tem muito a evoluir em relação às movimentações e questões e princípios de jogo que tenham um caráter mais ofensivo, mais criativo, mais alinhado assim, com um jogo de grande proposição. E espero, assim, torço para que o Tite esteja com essas